excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103, versos 1 e 2. Salmo 103, versos 1 e 2. Vou dar só um minutinho para que os irmãos abram. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um. Graça e paz para todos. Salmo de número 103, versos 1 e 2. Onde o salmista vai dizer o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Esses foram os dois primeiros versos que eu decorei na minha vida, irmãos. Salmo 103, versos 1 e 2. Mas eu não estou falando eles hoje ou só porque eu os decorei, mas porque eles têm muito a ver com a nossa reunião de hoje. Ou seja, hoje é noite de adorarmos, louvarmos a Deus e agradecermos a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Por isso, o salmista ele vai começar dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É um convite do salmista para que nós venhamos a louvá-lo, a engrandecê-lo. E ele vai continuar: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele vai no verso 2 dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista nos ensina a agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos feito, ou seja, por todos os seus benefícios. Se você tem motivos de adoração a Deus nessa noite, se você tem motivos para agradecer a Deus essa noite, eu quero convidá-lo aqui no momento da oração, no momento do louvor, ou em cada momento que passarmos aqui, você possa louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado à sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ser sobre nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que nós venhamos a falar com o Senhor através da nossa oração, ó Pai. Que nós venhamos a Te louvar através da nossa oração, através do nosso louvor, ó Pai.
e que nós possamos lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Coloco cada vida aqui presente em Tuas mãos, aqueles que entrarão em seguida, ó Pai, que a Tua bênção seja sobre cada família, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele tem nos feito bem. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Celebrai com júbilo. Obrigada, Senhor, por hoje. Leva essa oportunidade de te louvar. Salmo 51 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus. 51, versículo 10 ao 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Se de repente você esta noite não está sentindo mais a alegria da salvação, peça que o Espírito Santo restaure e renove, para que você possa
celebrar realmente com júbilo ao Senhor e principalmente agradecendo a Ele pela alegria da salvação. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Oh,
Senhor nos ajude. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, onde eu possa ouvir a Tua voz. Porque Ele vive. Tá, pode ser. Seja o Senhor. Deus os abençoe. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém? E essa ideia de crer no amanhã não é crer que tudo vai dar certo do jeito que nós queremos. É crer no amanhã, porque a nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que a fé bíblica, ela não é uma fé que tudo vai acontecer segundo a minha vontade. É uma fé que me leva a crer no amanhã, porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Ou seja, se Ele é soberano e Ele vivo está, Ele pode fazer, irá fazer tudo segundo a sua santa vontade.
E a nossa fé nos leva a crer e entender que a vontade de Deus é a melhor vontade para nós. Amém? Nesse momento nós iremos orar, irmãos. Se alguém tem algum pedido de oração, quiser colocar pedido de oração, nós estaremos orando. Pela saúde da irmã Margarida. A Rita está pedindo oração pela saúde da irmã Margarida. Amém? Vamos orar pela vida da irmã Margarida. Mais alguém? Hoje é noite onde nós oramos e estudamos a palavra de Deus. A Cida está pedindo para orar pela saúde de todos os enfermos. A Rosângela continua pedindo oração pelos filhos, Michael e Michel. A Nazaré pede pela saúde dos pais dela e do Levi, com certeza, né? Vamos orar pela saúde dos pais da Nazaré, do Levi. Uma caixeira por todos os profissionais da área de saúde, vamos orar. A Giovânia agradece por tudo, pela nossa igreja. É mesmo, amanhã é aniversário da nossa igreja. A Rosângela pede por todos os pastores, estaremos orando por todos os pastores, não só da nossa cidade, como de todo o Brasil, né? O mundo inteiro. A Ângela pede pela família dela, amém, Ângela? Vamos estar orando pela sua família. A Nana pede pela Eliene e pela recuperação da dona Eliene, amém? Vamos orar por ela. Eu também quero o bolo, Nazaré. A Cida pede para orar pelo fortalecimento espiritual. O Claudeval pede pela saúde dos colegas da Marituba, que levaram uma descarga elétrica hoje de 13.000 volts. Amém, irmão? Vamos orar. Orar por essas pessoas. Ah, é verdade, hoje foi a cirurgia da irmã Eliene. Obrigado, Nana, por me lembrar, eu tinha esquecido. Orar pela recuperação dela. Orar pelos irmãos lá de Teotônio e Vilela, precisam muito de nossa oração. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te damos graças por todas as coisas. Te pedimos pelo teu grande amor e misericórdia, ó Pai. Vários pedidos foram feitos aqui nessa noite, muitos de saúde, ó Pai. Queremos te pedir que nesse momento o Senhor esteja visitando aqueles que precisam de cura física, ó Pai. Te colocamos diante de Ti a vida da irmã Margarida, a vida, Senhor, a saúde dos pais do Levi, da Nazaré, a saúde, Senhor, da irmã Eliene, ó Pai. A saúde, Senhor, de cada um, ó Pai, de amor e misericórdia, que nesse momento precisa que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja dando alívio a dores, Senhor, a sintomas na saúde. Abençoa cada vida, Pai, que o Senhor possa visitá-los com o Teu grande amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Te louvamos por tudo, ó Senhor, Te pedimos que o Senhor venha tomar essa vida em Tuas mãos. Senhor, colocamos cada vida, Senhor, cada família representada nessa live, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa tomar cada família em Tuas mãos, suprindo toda e qualquer necessidade que os Teus filhos tenham. Da mesma forma, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Senhor, as famílias, ó Pai, aqui presentes. Colocamos, Senhor, diante de Ti todos os funcionários da área de saúde, ó Deus, que o Senhor esteja tomando em Tuas mãos, tenha de misericórdia com a vida de cada um, ó Pai, que eles possam, Senhor, estar protegidos, guardados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que tudo aquilo que foi pedido aqui nessa noite, ó Pai, nós tenhamos a certeza que podemos crer no amanhã, porque o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, eu vou derrubar a live e voltamos em seguida com a palavra de Deus. Amém? Então, coisa de 30 segundos, a gente já está voltando
com a pregação. Amém? Já já voltamos e aguardo vocês aqui a 30 segundos. Versos 1 e 2. Diz assim o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por todas as coisas. Obrigado por poder estar na tua presença. Te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, que a tua palavra caia em nosso coração, como uma semente caindo em boa terra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para mim ele fica melhor assim. Amém. Então vamos lá. Texto que nós lemos então, Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos entender um pouco do que Deus tem a nos dizer nessa noite através desse texto. A carta aos Romanos, irmãos, só lembrando, ela é escrita pelo apóstolo Paulo. Ela provavelmente foi escrita em Coríntios, no momento da terceira viagem missionária de Paulo, né? A igreja em Romanos era uma igreja, em Roma, aliás, era uma igreja formada principalmente de gentios, ou seja, de não-judeus, e uns poucos judeus. Tá? Para alguns estudiosos, a carta aos Romanos é muito mais do que uma carta, ela é um tratado teológico, ou seja, é na carta de Romanos ou na epístola aos Romanos que nós vamos entender tudo aquilo que a Bíblia vai nos falar sobre salvação em Cristo Jesus. Então a epístola aos Romanos, diferente das outras epístolas que Paulo escreve, Paulo normalmente ele escrevia uma epístola falando dos problemas na igreja e também dando algumas posições teológicas. Mas na epístola aos Romanos, não. Paulo ele não fala de problemas na igreja de Romanos, de Roma, aliás. Por quê? Porque provavelmente Paulo ainda não havia ido à igreja de Roma, ele não conhecia a igreja, então ele não sabia de nenhum de seus problemas, mas ele, sabendo que é uma igreja formada por gentios e judeus, ele escreve a carta aos Romanos, onde ele vai fazer um tratado teológico, ele vai explicar tudo aquilo que os romanos precisam saber sobre a salvação. E ela tem uma importância tão grande ou tão substancial que, como eu disse domingo passado, Lutero chega a dizer que a epístola de Paulo aos Romanos é a epístola mais importante do Novo Testamento. No capítulo 12 que nós lemos, Paulo ele nos ensina a respeito do verdadeiro culto a Deus e faz de todos os cristãos sacerdotes que devem sacrificar não dinheiro ou animais como prescrito na lei, mas seus próprios corpos pela mortificação dos seus desejos da carne. Então, Paulo, no capítulo 12, primeiro, ele vai falar sobre isso, sobre a ideia de que todo crente, todo cristão, ele é um sacerdote e ele precisa sacrificar ou colocar diante de Deus a sua carne, as suas vontades, mortificando assim a sua carne. Em seguida, Paulo vai descrever a conduta exterior dos cristãos no regime espiritual. Então, no verso 1 e 2, ele vai falar sobre essa posição nossa diante de Deus, e do verso 3 até o final, ele vai falar sobre a conduta dos cristãos na igreja. Nós vamos nos ater apenas hoje aos versos 1 e 2. Então, do verso 3 em diante, Paulo vai falar como os cristãos devem pregar, viver, governar, servir, agir no trabalho, sofrer, viver, agir em relação ao amigo, inimigo e todo mundo. Mas vamos nos ater aos versos 1 e 2. Então, ao verso 1, Paulo vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Paulo vai começar o verso 1
com uma palavra muito marcante. Ele vai começar dizendo, rogo-vos, ou imploro. A palavra rogar, que Paulo usa aqui no grego, é a mesma palavra que nós podemos entender como se humilhar, ou humilhar-se, pedir de forma humilhante, suplicar de forma humildemente. O assunto que Paulo vai tratar aqui, nos versos 1 e 2, ele é tão importante, ou ele é de uma importância tão grande para nós, que Paulo começa o verso dizendo, eu rogo, eu suplico, eu imploro a vocês. Então, não é um assunto qualquer, não é um assunto que eu posso ouvir e escolher se eu vou fazê-lo ou não. É um assunto de uma importância tão grande que Paulo chega a rogar, ou a suplicar a nós para que a gente preste atenção no que ele está nos ensinando. Tá? Então Paulo vai começar, rogo-lhes, é um rogo, é uma súplica do apóstolo Paulo. Mas Paulo roga mediante o quê? Qual é o pressuposto que Paulo usa para fazer essa súplica? Pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos ensinar que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender, quando nós lemos, que as misericórdias de Deus são a causa de permanecermos nesse mundo vivos e de não termos sido destruídos por Deus. Então a misericórdia de Deus é aquilo que a Bíblia vai dizer que ela se renova a cada dia. Ou seja, por ela se renovar a cada dia, Deus usa dela para conosco. Então Paulo faz uma súplica, e essa súplica de Paulo está baseada nas misericórdias de Deus. Rogo-lhes, ou seja, imploro pelas misericórdias de Deus. O ensinamento, a exortação que Paulo vai nos dar daqui para frente, as exortações que devem ser seguidas são as respostas apropriadas a essas misericórdias de Deus. Ou seja, o que Paulo vai dizer daqui para frente, o que Paulo vai nos ensinar daqui para frente, não é uma doutrina no sentido de que eu preciso e tenho que fazer porque eu sou cristão. Não. Aquilo que nós vamos aprender daqui para frente deve ser a minha resposta e a sua resposta às misericórdias de Deus. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que nós vamos aprender daqui para frente se nós entendermos que a misericórdia de Deus é sobre nossas vidas. Porque se nós não entendermos isso, se as misericórdias de Deus não forem sobre nós, e se nós não entendermos essa misericórdia de Deus em nossas vidas, de hipótese alguma, irmãos, nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que Paulo vai nos ensinar daqui para frente. Então entenda o seguinte, Paulo ele faz uma súplica, e ele faz essa súplica baseada nas misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele entende que nós só vamos conseguir fazer o que ele vai falar daqui para frente se isso for uma resposta automática nossa a essa misericórdia ou a essa tão grande salvação. Contudo, a obediência desses ensinos que Paulo vai nos dar daqui para frente não merece nem aumenta o amor ou favor de Deus. Então Paulo vai dizer, e nós vamos ver já já, ele vai nos ensinar algo, e ele vai dizer que ele suplica que nós, pelas misericórdias de Deus, venhamos a dar a resposta a essa misericórdia com isso que ele vai nos ensinar. E que ao fazermos isso, isso em nada vai aumentar o amor de Deus ou o favor de Deus para conosco. Porque nós temos, infelizmente, mediante o evangelho que é pregado hoje, a ideia de achar que porque fazemos algo para Deus, Deus tem que nos responder, nos abençoando em alguma área. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não tem base bíblica. Quando eu obedeço a Deus, eu obedeço porque em resposta à sua misericórdia. E não porque eu espero receber algo em troca de Deus. Eu vou te dar um exemplo.
Para muitos, eu dizimo porque Deus tem que me abençoar de volta. Eu oferto porque eu espero receber de volta. Eu sou fiel porque eu espero receber de volta. E o contexto bíblico não é esse. O contexto bíblico é que a minha obediência àquilo que a Bíblia me ensina deve ser uma resposta às misericórdias de Deus. Amém? Entendeu? Essa é a ideia do texto bíblico. Eu obedeço a Deus. Eu faço aquilo que Deus me ensina através da sua santa palavra, não por esperar ser abençoado, mas em resposta à misericórdia de Deus que já foi derramada sobre a minha vida. Então, por isso, Paulo vai começar o verso 1 dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Mas o que é que Paulo roga? Ou seja, o que é que Paulo nos pede? O que Paulo vai nos pedir pelas misericórdias de Deus? Ou seja, qual é o ensino que Paulo vai nos dar que eu tenho que fazer em resposta às misericórdias de Deus na minha vida? Ele vai nos dizer na continuação do verso: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, vírgula, que apresentei ou apresentem ou ofereçam, dependendo da versão que você está lendo, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso na versão NVI. Na Revista e Atualizada Almeida vai dizer assim: que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é que Paulo está nos pedindo para que, pelas misericórdias de Deus, eu tenha isso como resposta a Ele, que eu entregue ou viva a minha vida de uma forma viva, santa e agradável diante dele. Então Paulo está dizendo o seguinte: se vocês entenderam a misericórdia de Deus, se a misericórdia de Deus alcançou vocês, vocês têm que dar uma resposta a essa misericórdia. E qual é essa resposta? É entregar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso nós precisamos entender, meu irmão, o que Paulo está nos dizendo. Que quando eu faço algo ou deixo de fazer algo, eu não faço ou deixo porque eu quero ou preciso ser abençoado. Eu não faço ou deixo de fazer porque eu sou batista. Eu não faço ou deixo de fazer porque eu sou cristão. Eu faço ou deixo de fazer porque as misericórdias de Deus me alcançaram. E como resposta a Deus, eu obedeço a sua santa vontade. E qual é a vontade de Deus? Que eu entregue a minha vida, que você entregue a sua vida a Ele, como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a dele. É como Deus dissesse o seguinte: pegue tudo que você tenha, seu corpo, sua vontade, seus desejos, seus planos, seus objetivos, tudo que você tiver, e entregue nas minhas mãos, entregue a mim, mas entregue isso como um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo por quê? Porque é algo que me custa, é algo que eu vou entregar sabendo que isso vai estar nas mãos de Deus, mas está contínuo. Você precisa entender que o sacrifício no Velho Testamento não era sacrifício vivo. Ele tinha que morrer, o sacrifício era morto, eram animais mortos. Por isso que na única vez que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, na Antiga Aliança, que era o dia que ele ia apresentar o sacrifício pelo pecado de todo o povo, ele entrava com uma roupa, com uma estola sacerdotal, e a Bíblia vai nos dizer que em volta dessa estola sacerdotal, ou seja, dessa túnica, haviam romãs ou sinos que tocavam, quando ele se mexia, tocava. E o sacerdote, ele era orientado a que antes dele entrar para que você entenda, antes dele entrar no Santos dos Santos, o animal era morto e o sangue dele era colocado numa bacia de bronze
o sacerdote ia lá e molhava as pontas dos dedos nesse sangue, e aí ele entrava no Santos dos Santos com essa estola sacerdotal, com esses sinos em volta e com uma corda amarrada na cintura. Enquanto ele entrava, e ele só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas uma única vez no ano, enquanto ele entrava, a congregação que ficava do lado de fora ficava em total silêncio para ouvir aqueles sinos tocando, porque enquanto aqueles sinos tocavam, ouvia o barulho daqueles chocalhos nas roupas do sacerdote, eles sabiam que o sacerdote estava vivo, ou seja, que Deus estava aceitando o sacrifício. Então a minha vida precisa ser entregue na mão de Deus, e a sua vida como sacrifício vivo. Não é o que resta, não é o que sobra, não é a porcaria, é a minha vida integral, viva, aquilo que me custa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós costumamos entregar nas mãos de Deus aquilo que para nós não tem mais valia. Ah, eu vou servir a Deus quando eu estiver velho. Eu vou servir a Deus quando já não tiver mais o que fazer. Meu irmão, quem disse que Deus gosta de resto? Deus nos fez íntegros e Ele nos quer íntegros na presença dEle. Mas a gente não, a gente dá o que sobra. É o tempo que sobra eu leio a Bíblia, é o tempo que sobra eu oro, o tempo que sobra, se sobrar, e se eu não tiver mais nenhuma outra coisa para fazer, eu faço. Aí eu vou sim servir a Deus. Aí sim eu vou na igreja, aí sim eu vou ler a Bíblia, aí sim eu vou estudar, aí sim eu vou orar. E a ideia não é essa, meu irmão. O que Paulo nos ensina, e ele faz um rogo, ou seja, uma súplica, que em resposta à misericórdia de Deus eu entregue a minha vida como sacrifício vivo. É aquilo que tem vida, aquilo que se move, aquilo que tem ação. Nós achamos, irmãos, e muitas pessoas, inclusive cristãos, têm essa ideia de achar que servir a Deus é coisa para quem não tem o que fazer. Meu irmão, biblicamente Deus nunca escolheu desocupados para trabalhar para Ele. Deus nunca escolheu pessoas que não têm o que fazer para Ele. Todos os textos de todas as pessoas que Deus chamou para estar com Ele foram pessoas que tinham a vida ativa, viva, que tinham o que fazer. Os apóstolos estavam trabalhando. Eles não estavam sem ter o que fazer, eles não estavam desempregados. E nós achamos que entregar para Deus é entregar aquilo que sobra. E ao contrário, meu irmão, aquilo que sobra é para que eu use, mas aquilo que é vivo eu preciso entregar nas mãos de Deus. Então eu e você precisamos entregar nas mãos de Deus aquilo que realmente nos custa, ou seja, a nossa vida, como ela é hoje, na sua força total, e não quando ela não servir mais. E não aquele tempo que eu não tenho mais o que fazer, e não mais aquele momento que eu já não tenho mais outra coisa para fazer, aí sim eu vou fazer. Não, meu irmão. A minha entrega a Deus tem que ser como sacrifício, primeiro, vivo. Em segundo lugar, ele precisa ser um sacrifício santo, separado para Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É entendendo que, quando eu entrego a minha vida a Deus, que é o sacrifício vivo, ele precisa também ser santo. Eu preciso entregar e ser santo, meu irmão. Eu preciso fazer esse parênteses aqui. A ideia de santidade é uma ideia de ser separado para Deus. Nós temos uma ideia de santidade que é aquela pessoa que tem uma auréola na cabeça e que não faz mal nenhum, e que não comete nenhum erro, nenhum pecado. Não, a ideia de santidade bíblica não é essa. A ideia de santidade bíblica, a palavra santo vem do latim e ela quer dizer separado. Eu preciso entregar a minha vida como sacrifício vivo, porém santo, separado para Deus. Por isso eu digo e insisto, meu irmão, o nosso culto, quando a gente está cultuando em casa com a nossa família e usando a live, não pode ser de qualquer forma. Eu não posso deitar ou ficar assistindo televisão e olhando o celular, lendo um livro e olhando o celular, cozinhando e olhando o celular, lavando roupa. Não! Se é santo, é separado. Se o meu culto é algo que precisa ser vivo e santo, agradável a Deus, e se nós entendermos que essa reunião, e nós vamos entender daqui a pouco que isso não é culto, tá? Nem aquele que a gente faz lá na igreja no domingo, aquilo não é culto. Aquilo faz parte do nosso culto. A gente vai entender daqui a pouco, tá?
que esse momento que eu tiro para cultuar a Deus, eu preciso ter ele de forma viva, santa, separada para Deus. É a mesma coisa que, imagina se você é casado, se você é casada, se o seu marido, se é sua esposa, ou se seus pais falassem, olha, eu vou tirar hoje o dia para você. Você vai ficar feliz, porque ó, meu marido, minha esposa vai tirar o dia só para mim. Mas que durante esse tempo que ele permanecesse com você, ele fique atendendo o telefone, fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, você vai chegar à conclusão que aquilo não foi tirado para você, não foi separado para você. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que se você participa dessa reunião online, você precisa separar ela para Deus. Esse tempo precisa ser separado para Deus, isso é ser santo, ser separado para Deus. Então Paulo vai dizer que essa minha resposta às misericórdias de Deus, ela precisa ser a entrega ou um sacrifício do meu corpo, da minha vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele precisa agradar a Deus. E se ele não for vivo e não for santo, meu irmão, com certeza ele não agradará a Deus. Então, o que o apóstolo ele está nos ensinando aqui é que ele faz essa súplica para que quando a misericórdia de Deus me alcance, eu responda a essa misericórdia, entregando a minha vida ou fazendo um sacrifício da minha vida, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Mas ele vai continuar, ele vai terminar o verso dizendo, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o culto racional de vocês. E aí eu vou dizer aquilo que eu já introduzi, meu irmão, culto não é aquela reunião de domingo à noite. Culto não é a reunião de sexta-feira, de quarta-feira ou qualquer outra reunião da igreja. Isso não é culto. Isso pode ser uma reunião de adoração, uma reunião de louvor, uma reunião de doutrina, uma reunião de oração, mas isso não é culto. Essa reunião, ela faz parte do meu culto. Porque eu entendi que Paulo disse que eu preciso entregar o meu corpo, a minha vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso sim é o meu culto racional. Então, cultuar a Deus, meu irmão, é viver na presença dele. É ter uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. E aí, aquela reunião que a gente faz no domingo à noite, na quarta-feira à noite, na sexta-feira à noite ou qualquer outro dia, vai fazer parte sim do nosso culto. Essa reunião que você está fazendo aí na sua casa, nesse momento, junto com a tua família, isso sim vai fazer parte do seu culto. Mas o seu culto, o meu culto, que é um culto racional, ele precisa ser a nossa entrega, a entrega da nossa vida nas mãos de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Quem estiver entendendo, dá um joinha aí para mim, só para eu saber que vocês estão aí. Então, Paulo vai nos ensinar isso. E nós precisamos entender que o culto não é, então, esse tempo semanal que a gente vai na igreja, que a gente agradece. É uma entrega de vida a Deus, de forma viva, santa e agradável. E aí, meu irmão, a gente começa a querer entender que quando a minha vida ela não é uma entrega viva, ou seja, eu só estou entregando a Deus o que sobra. Eu só estou entregando a Deus aquilo que resta. Eu só estou entregando a Deus o finalzinho da minha vida. Eu só estou entregando a Deus o tempo que para mim não serve para mais nada. Quando isso não é feito de forma santa, ou seja, separada para Deus, e quando isso não é de uma forma agradável ao Senhor, então a minha vida não tem sido um culto, tem sido religião. E aí, meu irmão, nós vamos entender que a nossa reunião de domingo, de quarta ou qualquer outro dia é apenas uma reunião religiosa. Porque a gente vai lá, bate palma, canta, dá oferta, dizima, a gente cumprimenta os irmãos, a gente se confraterniza, se tem comes e bebes, a gente come e bebe, e a gente acha que isso é culto, e não é, meu irmão. Isso faz parte do meu culto, mas isso sozinho não é culto. O culto precisa ser a minha vida.
Então, repetindo o verso 1, Paulo vai nos ensinar o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, por isso Paulo roga, por isso Paulo suplica pelas misericórdias de Deus, para que a minha vida e a sua vida seja entregue viva, santa e agradável a Deus, como culto racional a Deus. E aí, nós nos fazemos uma pergunta: como é que nós podemos oferecer ou nos oferecer a Deus de forma viva, santa e agradável a Deus? Porque aí fica a pergunta. Então eu entendi que Paulo está dizendo que eu preciso pegar a minha vida, o meu ser, o meu corpo, tudo que é em mim, e entregar a Deus como sacrifício. Isso precisa ser entregue de forma viva, santa e agradável a Deus, porque isso é o meu culto racional. Beleza, Paulo, eu entendi. Agora vem a parte mais difícil. Como é que eu faço isso? Qual é a forma que eu tenho para fazer isso? E Paulo é tão misericordioso que Paulo não só diz aquilo que nós temos que fazer, como Paulo vai nos dizer como fazer, ou seja, Paulo vai nos dar tudo entregue nas mãos. Olha o que ele vai nos dizer no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo já nos diz o que eu tenho que fazer. E agora Paulo vai me dizer como eu tenho que fazer isso. Qual é a fórmula que eu preciso agir para que a minha vida seja verdadeiramente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Paulo vai começar o verso 2 dizendo o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mais uma vez, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo está nos ensinando é que a vida de vocês não pode ser moldada ou tendo como padrão o mundo, mas sim aquilo que Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, nos ensina. E aí nós precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. Nós cristãos ainda estamos vivendo muitos amoldados ao mundo. Exemplos são nossos cultos. Nossos cultos, ele está muito mais amoldado ao mundo ou aquilo que o mundo quer do que aquilo que Deus quer, daquilo que Deus nos exige ou nos ensina na sua santa palavra. A coisa que eu como pastor, e a maioria dos pastores vão ouvir, talvez de todos os crentes, é a seguinte frase: nós precisamos fazer algo agradável às pessoas. Meu irmão, culto não é para agradar homem, culto é para agradar Deus. Se eu não gostei da música, se eu não gostei da liturgia, é problema meu. O culto precisa ser agradável a Deus. Precisa ser agradável a Deus. E nós amoldamos. A nossa vida, nós nos amoldamos ao mundo. Eu vim de uma época onde o cristão era conhecido, quando ele andava pela rua, pela forma dele vestir, dele falar, dele agir. Haviam exageros, eu não vou negar isso. Não estou dizendo que nós temos que voltar a isso. Mas eu estou dizendo que a igreja se amoldou ao mundo. Hoje é comum para alguém que se diz cristão, não para um cristão, mas para alguém que se diz cristão, falar palavrão com naturalidade na onde ele está. Com naturalidade ele fala palavrão. Porque o mundo, todo mundo fala palavrão. Mas quando ele está entre os irmãos, na igreja, aí ele evita, aí ele cuida, porque aí ele é ético. Os irmãos não podem ouvir falar palavrão, porque aqui na igreja não se fala palavrão. Então ele se amoldou ao mundo. Ou seja, quando a ética exige que eu faça algo, eu faço, mas quando a ética não exige, eu faço de qualquer jeito. Se amoldar ao mundo. Ditos cristãos que ouvem qualquer coisa,
olham, veem qualquer coisa como o mundo faz e acham que isso não tem problema nenhum. Como é que eu vou viver uma vida, fazer uma entrega de um culto vivo, santo e agradável a Deus, se eu me amoldo aos padrões desse mundo? Ou seja, se a minha forma de vestir não é nada diferente. E eu não estou dizendo que a forma de vestir é o tipo de roupa, não, mas sim a decência. E eu já disse isso pregando na igreja, irmãos, tem momentos que eu me sinto envergonhado diante de algumas irmãs que se dizem cristãs, pela forma que se vestem. É complicado. Eu não sei quem eu ouvi contar isso, mas foi um pastor, só não vou lembrar quem foi ele, que disse que num determinado dia no culto, ele pediu para que uma das diaconisas levasse algo e pedisse para que uma irmã colocasse uma toalha, alguma coisa no colo, porque metade dos seios estavam de fora. Ah, mas é a moda lá fora. E daí? A gente não tem que se amoldar. Eu já contei na igreja, eu vou contar, tem alguns irmãos que estão na live que não viram eu contar isso. Eu fui num casamento há cerca de 2 anos atrás, de cristãos, e eu fiquei escandalizado com a roupa das irmãs. Tinha uma que o rasgo ali da saia do vestido, não sei como chama aquilo lá, aquele rasgo que tem, conforme ela levantava a perna, você via as roupas íntimas dela, a calcinha, vou usar o termo correto. Vergonhoso. Mas chega na igreja, não. Sabe? Isso é se amoldar aos padrões do mundo. Então, Paulo vai começar dizendo que não há como eu entregar a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, se eu me amoldar aos padrões desse mundo. Ou seja, na igreja eu sou santinho, mas no meu trabalho eu sou desonesto. Quando eu estou com os irmãos eu tomo cuidado, mas quando eu estou sozinho na rua eu olho para as pernas de tudo quanto é moça que passa. Ou para qualquer rapaz que passa também, né? São só os homens, são as mulheres também. Ou seja, com meus irmãos eu tento ser o mais honesto possível, mas lá fora, se eu cometer uma certa desonestidade, não tem nenhum problema. Se amoldar ao padrão desse mundo, todo mundo faz, todo mundo age assim. Então Paulo vai dizer, começar a nos ensinar, meu irmão, que eu não posso me amoldar ao padrão desse mundo. Eu preciso ser diferente. O mundo não é padrão para mim e para você, meu irmão. Para que nós vivamos a nossa vida como culto vivo, santo e agradável a Deus, eu não posso me amoldar aos padrões desse mundo. Ah, pastor, mas aí o mundo vai me chamar de careta. Você prefere ser chamado de careta, de não ser chamado de careta aqui para o inferno, ou de ser chamado de outra coisa aqui para o céu? Eu prefiro que me chamem de careta o tempo todo, mas eu sei que eu vou para o céu. Mas nós estamos nos amoldando a esse mundo, a nossa vida é um molde desse mundo. Então Paulo vai dizer, se vocês querem viver uma vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, primeiro, não se amoldem a esse mundo. Segundo, Paulo vai nos ensinar, transformem a vossa mente, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. E entenda o seguinte, a palavra que Paulo diz aqui, que Paulo chama de transformar, tá? Mas transforme-se, a palavra grega é metanoia, é a mesma palavra que nós usamos para metamorfose. Inclusive, no texto grego, Paulo vai falar algo mais ou menos assim, mas metaforos, transformem, tá? Transformem, não é mudar, é transformar. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Tem muita gente na igreja que estão mudadas e não transformadas. A sua mente continua a mesma coisa. São pessoas que quando falam dos pecados do passado, falam com saudade. Que quando falam das coisas erradas que faziam, falam rindo, com saudade daquilo que tinha. Ou que dizem, se eu não fosse crente eu podia fazer isso. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, inclusive ir para o inferno.
Mas o que Deus está nos falando através de Paulo é que quando a minha vida ela é um culto santo, agradável a Deus, eu primeiro não posso me amoldar aos padrões desse mundo e eu preciso ter a minha mente transformada. E mente transformada, meu irmão, é quando eu digo o seguinte, alguém pergunta para mim, você não vai beber com a gente, você não vai fumar, ou sei lá, qualquer coisa. Aí eu digo, não faço isso porque eu sou crente. Esse é o maior engano que um cristão pode fazer, meu irmão. Então, quando alguém te convidar a fazer qualquer coisa, ou quando o mundo te convidar a qualquer pecado que você sabe que não agrada a Deus, nunca diga, eu não faço isso porque eu sou crente. Porque se você está dizendo isso é porque a sua mente ainda não foi transformada. Porque a minha posição como cristão deve ser, eu não faço isso ou eu faço aquilo, porque a minha mente é a mente de Cristo, ela foi transformada e eu sei que isso não agrada a Deus. Não é porque eu sou batista, não é porque eu sou crente. E eu fiz isso muito na minha adolescência, irmãos. Cansei de cometer esse erro. Alguém me perguntar, você não vai fumar com a gente? Não, eu não fumo porque eu sou crente. Eu não bebo porque eu sou crente. Eu não uso esse tipo de roupa porque eu sou crente. Não, meu irmão, se você está fazendo por isso, está errado. Só houve uma mudança. Mas precisa haver uma transformação. Metaforos, metanoia. E qual é essa transformação? Ela começa pela minha mente. Eu preciso entender que algo que é errado mesmo que todo mundo ache que é certo. E algo que é certo mesmo que todo mundo ache que é errado. São as duas receitas que Paulo vai nos dar. Para que ao vivermos essa vida santa, viva, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ela comece primeiro por eu não me amoldando a este mundo. E em segundo, tendo a minha mente transformada, e que quando a minha mente estiver transformada, e aí sim, todo o meu ser será transformado. E aí, meu irmão, eu não vou ter dificuldade nenhuma em dizer não para o pecado. Porque aí, quando a minha mente for transformada, quando o meu coração for transformado, aí, meu irmão, tudo que eu fizer, eu vou fazer por amor a Deus. E aí eu não sou mais escravo dos padrões desse mundo. Eu não sou mais escravo do pecado. A Bíblia vai dizer que nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos da mente de Cristo, da vontade de Deus. E aí sim, com a minha mente transformada, eu não vou ter nenhuma dificuldade em viver uma vida viva, santa e agradável a Deus. Por quê? Porque a minha mente está transformada. O Espírito Santo me transformou. Mas enquanto eu tiver uma mente simplesmente mudada, eu vou ter dificuldade, meu irmão. E aí vai ser tão difícil não fazer isso, tão difícil não fazer aquilo, vai ser tão difícil ser honesto, vai ser tão difícil ser fiel a Deus, vai ser tão difícil ser fiel à minha esposa, vai ser tão difícil ser fiel ao meu marido, vai ser tão difícil ser submisso ao meu marido, vai ser tão difícil amar a minha esposa ou cumprir qualquer um dos mandamentos bíblicos. Sabe por que é tão pesado? E tem gente que diz, seguir a Deus não é fácil. É fácil sim, meu irmão, é tranquilo. Basta que você não se amolde aos padrões desse mundo e deixe que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente. Aí sim você vai viver uma vida viva, santa e agradável diante de Deus. E aí não vai ser difícil, meu irmão. Sabe por quê? Porque você vai fazer com prazer. Sabe? Pare e pense. Uma coisa que você gosta de fazer muito. Quando você pensa, eu vou tomar um golinho de água aqui que a boca está seca. Pensou em algo que você gosta muito de fazer? Por mais que isso seja difícil para outra pessoa, para você não é. Por quê? Porque você gosta do que faz. Você está fazendo porque aquilo faz parte da sua natureza. Por exemplo, eu conheço alguém, ou algumas pessoas, que gostam de caminhar. E eles caminham com um prazer tremendo. Eu não sei que prazer que a pessoa tem em andar a pé, mas tudo bem. É ela. A pessoa caminha com um prazer tremendo. Por quê? Porque ela gosta daquilo. Não é sacrifício para ela fazer aquilo. Aquilo não é difícil. Ou alguém que vai para a academia, fica 2, 3 horas por dia na academia,
e se eu for para uma academia e ficar 5 minutos, meu corpo já vai doer todo quanto é jeito, aí eu vou voltar com o corpo doído, e toda vez que eu for vai ser difícil, é igual caminhada. Todos os dias, irmãos, eu acordo às 5 horas da manhã para fazer caminhada. Mas toda vez que eu lembro que essa caminhada é a pé, eu volto e vou deitar e volto a dormir, tá? Por quê? Para mim é difícil caminhar, porque eu não gosto. Para mim é um sacrifício. Para outros não é. Então, meu irmão, entenda o seguinte, quando a minha mente está transformada, quando o Espírito Santo habita o meu coração e a minha vida já foi entregue nas mãos de Deus de forma viva, santa e agradável a Deus, nada que eu faça é sacrifício. Nada que eu faça é difícil. Então eu não vou ter dificuldade nenhuma em ser fiel a Deus. Eu não vou ter dificuldade nenhuma em ler um texto bíblico onde o Senhor me dá um mandamento, e eu não vou ter dificuldade nenhuma em cumpri-lo, porque a minha mente está transformada, ó. E essa transformação da minha mente transformou o meu corpo. Então, para que eu viva um culto que agrada a Deus, meu irmão, eu preciso, primeiro, não me amoldar a esse mundo, e segundo, ter a minha mente transformada. E é transformada, meu irmão, não é mudada. E eu já falei aqui, inclusive em lives, a diferença de mudança e transformação. Deus, a Bíblia não nos chama mudança, ela nos chama transformação. Mudança tem retrocesso, transformação não tem. É impossível você voltar. Aquilo que mudou você volta, mas aquilo que transformou não volta. E não tem como voltar ao estado original, porque foi transformado. Houve uma metamorfose. Então eu preciso ser transformado. Porque quando eu sou transformado, aí sim, eu não tenho como voltar atrás. Aí sim, o mundo não é mais padrão para mim. Aí sim, eu não tenho dificuldade nenhuma em servir a Deus. Se Deus pedir para eu entregar tudo que eu tenho, eu entrego sem dificuldade. Se Deus pedir para eu entregar a minha vida, eu entrego sem dificuldade. Se Deus pedir para eu ir para a direita, eu vou sem dificuldade. Se Deus pedir para eu ir para a esquerda, eu vou sem dificuldade. Se Deus pedir para eu amar o meu próximo, eu amo. Se Deus pedir para eu amar meu amigo, eu amo. E se Deus pedir para eu amar meu inimigo, eu vou amar do mesmo jeito. Porque eu tenho a minha mente e meu corpo transformados em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. E qual é o resultado, então, dessa entrega como culto racional, de forma em que eu não me amolde a esse mundo e que eu tenha a minha mente transformada? Porque nós seres humanos queremos receber algo de volta, né? A gente quer sempre receber algo em troco. E Paulo diz que se nós fizermos isso, nós teremos um retorno. E qual é o retorno? Perdão, irmãos, o final do verso, Paulo vai dizer então o seguinte, começando o verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E ele vai dizer para que eu faço isso? Para que sejam capazes de experimentar qual é e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão, você precisa primeiro entregar a sua vida nas mãos de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como? Não usando o mundo como padrão. Segundo, transformando a sua mente, a sua forma de pensar, de agir. E aí sim você vai experimentar qual é a vontade de Deus. Eu vejo muitos cristãos perguntando, muitos irmãos me perguntam constantemente, pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Meu irmão, a vontade de Deus não é algo que vem para nós por escrito, protocolado em cartório, reconhecido em firma, não. A vontade de Deus, ela só vem quando a minha vida está entregue nas mãos de Deus. Porque se a minha vida não estiver entregue nas mãos de Deus, se o mundo ainda é o meu padrão de vida e a minha mente não está transformada, Deus não vai mostrar a vontade dele para mim. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? É que nós queremos saber a vontade de Deus para ver se a gente concorda com ela. E se a gente concordar com ela, aí a gente faz. E a ideia do texto não é essa. A ideia bíblica não é nessa. É que nós nos entreguemos nas mãos de Deus. Que a minha vida seja um sacrifício vivo nas mãos de Deus. E quando isso acontecer, aí Deus vai me mostrar qual é
a sua perfeita vontade, qual é a sua agradável vontade, para que eu não só saiba, como eu experimente. Então ele vai dizer, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto, o final desse texto tem algo ainda muito mais profundo, meu irmão. É que quando a minha vida está entregue nas mãos de Deus, seja qual for a vontade de Deus para mim, eu entendo que ela é perfeita, boa e agradável. Porque a gente quer saber, mas quando a minha vida está entregue nas mãos de Deus, seja qual for a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Eu quero terminar com algo que eu já contei na igreja, mas tem algumas pessoas aqui na live que talvez nunca ouviram isso. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, nós tínhamos um irmão na igreja em São Paulo, chamava-se Paulo. E o Paulo, ele tinha um filho que nasceu tetraplégico. Ele não andava, não mexia os braços, ele não falava, e por causa da tetraplegia, se é esse nome, não sei se é esse, o fato de ele ser tetraplégico, ele nunca cresceu, ele era pequeno. Ele tinha 20 anos, mais ou menos na época, 20 e poucos anos, mas ele era pequenininho, né? E ele não falava, não se movia, ele precisava de alguém para fazer tudo por ele não andava, ele não comia sozinho. E eu ficava olhando a vida daquele homem e algumas vezes eu me perguntei, Deus, como é que pode um servo seu, o Senhor permitir que isso aconteça a ele? E uma vez, na minha curiosidade de adolescente, eu fui perguntar para o Paulo. E Paulo, eu não entendo, por que você acha que Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida? Ou seja, que você viesse a ter um filho tetraplégico que toma todo o seu tempo, todo o seu trabalho. Paulo olhou para mim e disse o seguinte, isso aconteceu por um único motivo. Deus me escolheu e me deu a honra. Agora eu não vou lembrar o nome do filho dele, tá? Mas vamos chamar de Júnior. Deus me escolheu e me deu a honra de cuidar do Júnior. Deus me capacitou para isso. E essa era a vontade de Deus, que eu viesse ao mundo para cuidar dele. E essa é a boa vontade de Deus para com a minha vida. E ali eu entendi algo, meu irmão. A boa, agradável vontade de Deus não é aquilo que eu quero. Mas quando a minha vida está nas mãos de Deus, aí eu entendo que tudo que Deus permitir para mim é a vontade dele íntegra, boa e agradável. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo, meu irmão, possa falar mais ao seu coração. E que nós venhamos entregar as nossas vidas na mão de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E saber que a forma que nós vivemos é o nosso verdadeiro culto racional. E como é que nós vivemos isso? Não nos amoldando ao padrão deste mundo, mas deixando com que a nossa mente seja transformada pelo Espírito Santo. E quando tudo isso acontece, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, qualquer coisa que vai acontecer na sua vida, meu irmão, você vai entender, essa é a boa, perfeita vontade de Deus. Mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não entenda, essa é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita sobre a tua vida. Amém? Que eu e você venhamos a ser agradáveis a Deus. Que o Espírito Santo trabalhe isso no seu coração e no meu coração a cada dia. Amém? Irmãos, sexta-feira nós temos oração às 22 horas. A nossa oração está sendo às 22 horas. Então, na sexta-feira, 22 horas é um horário que a maioria do pessoal já está em casa, tranquilo, descansado, já jantou. Tire um tempinho para estar orando conosco. E, meu irmão, tente não vir para a live somente para pedir oração. Venha para orar também. Sabe, a gente pede para os irmãos entrarem, entre, ore, não tenha vergonha, não tenha medo, ore, amém? Amanhã nós temos PGM na casa da Jacira, que Deus nos abençoe lá. Sexta-feira temos oração às 22 horas, sábado a nossa escola bíblica e domingo
nós temos o nosso culto, amém? A irmã Silva está pedindo oração pela prima que está internada no hospital em Maceió. A irmã, amém, minha irmã? Nós vamos orar por ela, com certeza, tá com Covid. Irmã Silva Xavier, irmã Xavier, vamos orar por ela, pela prima dela que está em Maceió internada com Covid. Que Deus te abençoe. A Rita vai se despedir aqui e logo em seguida eu volto para orar e me despedir dos irmãos. Amém? Amém, irmãos. Que o Senhor, o Espírito Santo, nos leve a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Amém, irmãos. Que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por cada vida aqui presente, ó Pai. Te louvo por cada um que tirou esse momento para te adorar, para te bendizer e para ouvir a tua palavra, Pai. Nos leva a viver uma vida, Senhor, viva, santa e agradável na sua presença, Pai. Através, Senhor, de não nos amoldarmos a esse mundo e termos a nossa mente transformada, para que nós possamos compreender a tua boa, perfeita vontade, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigado por cada família aqui representada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Que o Senhor dê uma continuação de semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Um abraço, Verinha. Estou te vendo aí agora. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estou encerrando aqui, irmãos.